Olá, estamos aqui para fazer análise de algumas partidas que foram jogadas recentemente aqui no. Eu fiz uma simultânea no Lichess e estamos analisando, comentando, mostrando as dicas aí do ponto de vista do xadrez básico, né? É bom deixar bem claro que aqui a gente não vai analisar profundamente cálculos e variantes extensas. É mais assim, combinar, analisar os princípios básicos de abertura, erros grosseiros, erros que você vai corrigir com o tempo, bem básico mesmo, as noções de abertura, que é o propósito do nosso grupo Xadrez Básico. Mais pra frente a gente vai criar um site, que vai sim, vai ser aulas mais aprofundadas, com o mestre nacional e etc. Quem sabe até o mestre Fide aí fazendo parte do nosso grupo. Mas a princípio serão aulas mais básicas, certo? Vamos olhar aqui a partida entre o Rafael Maceió e o Rafa Chess na simultânea. Rafa Chess de brancas. Foi uma abertura, gambito de dama, uma defesa Budapeste, né? Esse lance E5 caracteriza a defesa Budapeste. Eu joguei a linha principal, a linha que aceita o sacrifício. O cavalo G5, como manda a abertura, cavalo F3, desenvolvendo as peças, né? Ganhando tempo, porque o preto vai ter que recuperar o peão. E eu ganhando tempo para desenvolver minhas peças. Cavalo C6, o lance óbvio, tentando recuperar o peão. Bispo F4, isso não é um lance bom, né? Assim, é um lance, partidas mais pensadas, não é recomendado. E esse cheque, aparentemente também não é um lance legal, né? O ideal ali seria dama E7, mesmo atrapalhando o desenvolvimento do bispo temporariamente, mas recuperando o peão tranquilamente. Bispo cheque, cavalo C3. Lembre-se que o branco está desenvolvendo as peças, o preto desenvolveu muito mais rápido às custas do sacrifício, né? Então o preto já pode fazer o roque, né? E agora, enfim, joga dama E7 para recuperar o peão. Eu tentei dificultar aqui, mas esse peão não é bom defendê-lo tanto, né? Mas assim, eu tentei apenas só ganhar uns tempinhos. Quando eu jogo dama D5, eu estou planejando mais para frente jogar H3. Né? Lembre que o meu desenvolvimento está muito atrasado, né? Muito atrasado mesmo. Fiquei com o desenvolvimento atrasado, que isso teve esse custo. F6. Aqui não foi muito bom porque enfraquece o lado do roque. Talvez o melhor fosse aqui jogar D6, né? D6 aqui fosse melhor. O lance D6. F6. Aí eu tomei. Então, tipo, fiquei com um peão de vantagem, né? Observe que ele tem 6 peões. Eu tenho 7, só que é a custa de alguns tempos que eu vou perder, porque a minha dama foi atacada, né? Ele já vai poder rocar. E lembre-se que o branco está atrasado no desenvolvimento. O preto deveria ter aproveitado melhor isso. Dama D3. Né? Esse lance, eu tento mais para frente ou fazer o roque longo, ou evitar ou tomar de dama, né? Para não tomar com o peão e dobrar o peão. Roque. Observe que a abertura, o preto concluiu a abertura com êxito, com mais êxito, né? Mesmo aquele peão de C7 caindo, né? Que eu acho que aqui talvez o D6 fosse melhor para evitar cair o peão de C7. Roque. Mas analisando essa posição, o preto está melhor desenvolvido, né? O branco está com o rei no meio do tabuleiro. Se eu roco grande, meu rei vai ficar ainda exposto. Vou ter que perder outro tempo afastando o rei para B1. E ainda vou perder 2 tempos para poder desenvolver o bispo e rocar. Via E3, o bispo E2. Bispo E3, tentando fazer o roque. Isso porque se eu tomo agora bispo C7, ele joga D6 e meu bispo vai ficar numa situação muito ruim. Perdido, né? Não tem como salvar o meu bispo. Então joga E3, ele troca. Aqui se eu tomo de dama, eu vou perder mais um tempo, porque ele vai centralizar o cavalo. Por isso que eu não quis tomar de dama, para não perder esse tempo.
dobrei o peão. Vamos lá. Aqui o branco está com a estrutura debilitada, né? 3 ilhas de peões. Mesmo peão a mais não é decisivo, né? Mas aqui eu já preparo agora poder tomar C7, ameaçando a qualidade, que foi o meu plano. Então aqui esse lance é uma perda de tempo, não atacou nada, né? Que eu podia muito bem ter expulsado o cavalo com H3. Então aqui era melhor ter jogado D6, liberando o bispo e concluindo o desenvolvimento com mais proveito. Cavalo G4. Agora sim eu tomei o peão, ganho mais um peão, o que preocupa o branco por o negro, porque agora eu estou tentando vou calcular e vou planejar simplificar a posição, trocar as peças, né? De preferência as damas e as peças maiores. Ele jogou B6, tentando tirar o bispo por B7, que também é jogado, só que aqui ele perde a qualidade, né? Que isso não é bom. Dama F7. Aqui eu já tinha a tranquilidade de trocar as damas, mas ganha qualidade, ele tira. E enfim, concluo meu desenvolvimento. Aqui eu não vou adiantar dar cheque, não adianta jogar nada, né? Então, assim, o ideal aqui é concluir o desenvolvimento. Porque esse ataque, eu poderia jogar H3, fazendo com que o cavalo voltasse. Mas eu prefiro deixar o cavalo aí mal posicionado. Mais pra frente ele pode correr algumas ameaças táticas, né? Peças soltas assim, corre esse risco, né? De ter ameaças táticas futuramente. Bispo E2, aí sim já estou, né? Tentando simplificar. Ele tira o roque para evitar um cheque, mas esse cheque agora, só se a intenção dele for tirar o cavalo, mas também. Enfim, eu faço meu roque, tô com o meu rei em segurança, né? Já tenho 2 peões de vantagem e agora eu vou trocar as peças, propor a troca das peças. Então agora ele joga cavalo, ele joga D6, eu trocando as peças, né? Forçando as trocas. Ameaçou minha dama, ameacei a torre dele. Aqui ele tem que jogar forçosamente torre B8. Ele vai e ameaçou meu cavalo, cegou a torre, né? Aí ficou complicada a situação. Pois é, então nessa posição a gente não tem muito mais o que comentar, porque é prejuízo material, né? Então prejuízo material os comentários, né? Vou só concluir a partida e comentar mais superficialmente. Joga G6, também sem muitos propósitos, né? Talvez aqui ele tentasse jogar expandir alguma coisa, tentar tirar a dama da cravada, o rei. E aí começa a cair alguns peões, né? Jogou ali, tentando entrar por aqui, ameaçar o ponto H7, H3, H2, né? Aí eu jogo H3, ele sacrifica, né? Tentando assim expor meu rei, ainda com a possibilidade de algum perpétuo, né? Mas não tinha. Cheque, cheque aqui. Ele joga o cavalo para tentar alguma coisa, então é tudo que eu quero é trocar as peças. Aqui, eu tinha aqui, acho que agora eu ganhava a dama dele. Eu não vi que eu ganhava a dama. Que nessa posição eu dou cheque em B1, B8, A8. Ele tem que jogar o rei para G7 cavalo E6, cheque. Tinha essa possibilidade. Dama B8, B1. Não, dama B8 ou A8. O rei joga para G7 e eu dou cavalo E6 ganhando a dama. Eu vi depois que tomei o cavalo. Mas a vantagem material já é suficiente. Esse cheque só troquei as peças. E agora ficou tranquilo, né? Tô seguro, 2 torres a mais. Não tem mais o que comentar. Agora mais uma partida, né? Que foi jogada na simultânea. Comentada do ponto de vista
do xadrez básico, né? Atentando para os lances de abertura, de desenvolvimento, né? Não, a gente não está aprendendo, não vai analisar variantes extensas nem cálculos, só aqueles conceitos básicos para depois a gente, mais para frente, a gente investir mais nisso, certo? Essa partida foi com Alfir, que é lá do Diversitar, e vamos ver como foi a partida, né? Joguei D4, ele jogou Benoni, né? C5, caracterizado depois da defesa Benoni. Eu jogo D5. Aqui eu não quis aceitar o peão, preferi ganhar espaço no centro e controlar o centro, o campo inimigo, né? Com as casas, com os peões centrais. Não quis abrir mão de ter o peão central pelo peão lateral, mesmo que o peão que eu não vou poder sustentar. D6, C4, cavalo F6, cavalo C3, G6, E4 e agora fica uma Indo-Benoni, né? Ele poderia ter jogado aqui. Ele poderia ter jogado aqui B5, indo para uma Bengo volta, né? Bengo Volga, né? Gambito Volga. Mas ele preferiu seguir com a linha do Indo-Benoni, por transposição. Observe, é interessante analisar essa posição. Eu estou abrindo mão do par de bispos pelo seguinte motivo. Esse meu bispo branco é um bispo mau. Por quê? Porque ele está dentro da cadeia de peões da mesma cor. Então, quando o bispo está atrapalhado pelos seus peões centrais, ele é considerado um bispo mau. Então, eu não me incomodo de perder esse bispo para o cavalo que está melhor centralizado. Joga F3, né? Tentando jogar aqui uma Samcht, né? Transpor para uma Samcht, lógico que com o lance C5 preto. Ele rocou, eu roco também curto. Desenvolvo o bispo para E3 e ele tenta já atacar na ala da dama, né? Fazer um peão ali avançado, conquistar espaço, debilitar a minha estrutura para poder o bispo, esse plano de torre aqui, ele é interessante porque ele tenta fazer uma expansão na ala, debilitando assim a minha estrutura, fazendo com que esse bispo dele muito forte futuramente, atacando nessa diagonal. Então é um plano bem consciente da abertura. Então eu tento evitar jogando A5, A4. Aí eu continuo prendendo e evitando esse único plano. Já que o centro está fechado, a briga tem que ser nas alas, né? Como os roques foram para o mesmo lado, fica complicado você atacar o rei, porque sem expor o seu. Então, o plano do negro era consciente em atacar na ala da dama e eu tentei frear com A4. Bispo D7, né? Tentando. Lembre-se que tem agora... Ele agora tem 1, 2, 3 casas ameaçando o ponto B5, né? Ameaçando o ponto B5. Enquanto eu tenho 4 também defendendo. Bispo. Eu tenho bispo, cavalo e os 2 peões defendendo o ponto B5. O que dificulta momentaneamente ele jogar o lance B5 que ele tanto quer. Então são esses os planos, né, da abertura, os interesses, dos motivos de cada lance. Você não pode dar os lances
aleatórios. Observe que ambos os bandos, tanto as brancas como as negras, desenvolveram rápido suas peças, rocaram, né, que isso é importante, não esqueça, tem que rocar para proteger o seu rei, e ficaram sempre, cada um com seu plano em jogo. H3, esse lance H3 é aquele lance tipo no dominó, né? Dominó você não tem o que jogar, você faz passo. Não é que eu não tenho o que jogar, é que eu não quis fazer nada que não fugisse dos meus interesses, né? Eu podia jogar a torre C1, mas eu já ia deixar esse peão de A meio fragilizado, né? Ou então ter que ter uma dama para defendê-lo, né? Então assim, eu preferi jogar um lance e esperar o que ia acontecer, né? Ele joga cavalo H5, aí sim. Aí o que eu pensei aqui? Eu pensei em fazer alguma coisa, né? A posição tá fechada, tá parada no centro. A posição também não tem muito o que explorar por minha parte no lado da dama. Então eu preferi fazer um contrajogo no centro. Pelo menos como o ritmo é de 10 minutos, você tenta ganhar algum tempo, né? E pressionar o adversário. Ele voltou. Aí sim, eu defendo esse peão de C4 para poder tirar o bispo. Viu? Aí quando eu puder tirar o bispo, eu já tento manter o par de bispo. Quando ele joga H5, ele debilita. Lembre que meu rei também está exposto, só que ele não tem muito como aproveitar agora. Por isso que eu não tomo, né? Eu prefiro deixar as peças dele soltas, descoordenadas, sem objetivo, né? Quando ele ameaça, é interessante, né? Apesar que está defendido. E eu só protejo o peão. TGT, moço, chamando. Aí ele ameaça aqui. Eu defendo com torre. Tiro a torre F2. Drama. Aí agora, enfim, eu tento manter o par de bispo, já que eu entendi que ele não vai trocar. Então o par de bispo aqui é interessante. E ele tenta abrir uma coluna para a torre dele poder jogar, né, atacando ali. Esse lance de cavalo é um lance apenas para melhorar a posição dele, né? Apesar que não foi um lance legal, mas também esse lance de cavalo, ele abre a defesa da dama para o peão F3, porque a torre vai abrir a coluna aqui. Foi também nesse plano. Tomei. Ele ameaçou, eu tiro o cavalo. Porque aqui a qualquer momento eu posso manobrar o cavalo para H2 e defender o ponto F3, para não ficar usando a dama como defesa. E agora ele ameaça e ameaça duas coisas. É interessante na abertura você ter um propósito, ter um lance cuja tenda duas intenções. Então esse lance dele foi bom porque ameaçou duplamente o peão de G5 e também o cavalo de C3. Eu fiz o que eu pude, defendi as duas coisas, tanto com a dama defendi o peão de G5, também como o cavalo. Só que aqui entra o tema da peça sobrecarregada, né? Se ele troca, vocês observem que aqui eu não defendi o peão, não defendi nada, porque existe um tático aqui. Tem duas peças atacando, só que quando ele desvia a peça sobrecarregada, que é a dama, ela está sobrecarregada defendendo as duas peças. Então observe que ele pode tomar com o cavalo. Ele pode tomar... Opa! Vamos voltar, tenha calma. Vamos voltar para a posição lá. Para não perder a gravação e vocês vão não ficar sem entender. Mas pronto, voltamos. O seguinte, aqui. Quando eu jogo dama, essa minha dama ela fica sobrecarregada, porque ela vai ter que defender duas peças ao mesmo tempo.
tanto o cavalo, né, como o peão de G. Só que ele tem um tático, né? O negro tem um tático. Ele tanto pode tomar aqui como aqui, que no final, quando a minha dama sair para tomar o peão, vai cair o cavalo. Então ele vai ganhar o peão de qualquer jeito. Então é uma defesa momentânea somente, que foi o que aconteceu na partida. Ele desenvolveu um bispo, né, para melhorar a posição do bispo, mas a ameaça continua sendo a mesma. Eu tiro o rei, porque eu quero passar essa minha torre de A para a coluna G, que é o meu plano de tirar o rei é para isso, tem que ter um motivo, cada lance que você dá. Aí sim ele toma. Quando eu tomo o cavalo, ele toma atacando minha dama e a torre. Eu não tenho opção, tenho que tomar o bispo e cai o outro bispo. Então ele ganhou, ele recuperou o peão. 5, eu tenho 6. Ele recuperou o peão, cada um tem 6 peões agora. Só que o cavalo dele e o rei ficaram numa coluna que vai sofrer temas táticos. Ou seja, ataque raio-x, ataque descoberto, né, essas coisas. E o meu plano é passar a torre para a coluna de G. Por isso que eu faço aquilo que eu falei. Eu dei um lance que defende o peão, né? Ponho mais uma defesa no peão, que eu não vou estar defendendo o peão com a minha dama. Minha dama é para atacar. E já tenho a possibilidade de passar a torre para a coluna G. Depois eu posso defender o peão com o bispo D1, se for o caso. Mas assim, o meu plano agora é atacar o rei. Ganhar alguns peões, tentar alguma coisa. Aí ele joga torre F4. Esse lance eu não entendi muito, né? Não vi muito sentido. Talvez ele esteja querendo dobrar, mas ele teria que ter tirado a dama primeiro, né? Observe que na ala da dama eu freiei o plano dele. Não tenho muito o que ele fazer. Aí eu sigo o meu plano. Aqui ele tinha necessidade de... Ele podia perder só um peão. Não ia perder mais nada, né? Aí ele jogou a dama e cegou o cavalo. Aqui já é uma vantagem material que já me dá uma possibilidade muito ganha de vitória. E observe que está tudo defendido aqui. Faço uma ruptura, abrindo a diagonal para o meu bispo. Observe, né, que o meu bispo agora se agiganta. Monstro, meu bispo, fica. Ele forçado, tem que defender com o bispo. Tudo que eu quero é trocar as peças agora. E mesmo assim eu estou ganhando material, né? Por isso que a troca me favorece. Põe para trocar de novo, ele evita. Esse lance aqui foi ruim porque ele me deu um tempo de ataque. Talvez se ele já tivesse voltado direto para... Se ele volta para F7, quando eu jogo depois o cavalo... Quando eu jogo o cavalo G4, não tem problema porque é só ele tirar o rei, já defendendo o peão e defendendo o cheque, que aconteceu mais para frente. Então, quando ele volta para aqui, ele me deu mais um tempo, o que ficou ruim a posição dele. Que agora sim, agora ele só vai poder defender tirando a dama para G7. E ele jogou para o lugar que não podia. Então agora não tem mais o que analisar. Então assim, é isso que a gente está passando para vocês. Vamos ver agora outra partida. E tudo é aprendizado. Agora uma outra partida, né, comentada da simultânea do Dig Júnior. Esse é um dos, se não o maior, mas um dos que mais interagem lá no grupo. Ao lado do Mike, que está ausente, né, ultimamente teve ausente, mas tem muita gente que interage muito lá. Mas o Dig Júnior tá sempre lá, toda hora chamando a gente para jogar, né? Esse é esforçado mesmo. Vamos lá. D4, cavalo F6, C4, G6, né? Uma Índia do rei. Cavalo F3, roque. Aqui esse lance, bispo G5, é o lance da variante Smyslov na Índia do rei.
O propósito dessa variante é evitar o plano principal da Índia do Rei, que é jogar F5 e fazer uma expansão na ala do rei das brancas. D6, E3, você observa que ele não joga não joga E4 para não ter o contato lá com F5 mais para frente. D3, bispo D7. Eu não gosto muito particularmente, é questão só de gosto, não é que está certo ou errado. Eu não gosto muito do bispo D7 nesse momento, eu prefiro sair com o cavalo C6 ou o cavalo de B D7. Mas é uma questão mais de preferência, de estilo, não quer dizer que está errado não. Bispo D7, bispo D3, torre E8. O meu plano principal nessa linha é aquela variante que você volta o bispo para F8, joga F5, torre G7, né? A manobra Grigorich, né? Da Ilha do Rei, muito jogada pelo Nadiov lá na década de 60. Roque. Observe que aqui o desenvolvimento foi bom para ambas as partes, né? Todo mundo rocou, desenvolveu suas peças. Só falta a dama achar uma casa boa para poder unir as torres. E o branco também desenvolveu as peças, né? Tem um bispo já fora da cadeia, já não é um bispo mau, já está fora da sua cadeia do peão. Observe a diferença do vídeo anterior que eu falei. Esse bispo pode ser considerado mau porque os peões centrais são da sua cor, mas aqui ele está fora da sua cadeia de peões, não está dentro, preso dela. Então aqui ele pode simplesmente ser trocado por alguma peça e não causar muito prejuízo pela sua inatividade. Torre C1, as torres têm que ir para as colunas semi-abertas. Esse lance tem alguns motivos, não só esse, mas também qualquer momento que o cavalo jogar B4, eu tenho o bispo B1. Então ele joga E5 já para abrir uma coluna para ele. E aqui eu opto por fechar o centro. Como eu já falei, é uma característica minha de jogar com o centro fechado do que abrir linhas, né, para ter temas táticos, né? É questão do estilo do jogador, sou bem mais estratégico. Então aqui ele joga cavalo B4. Esse lance eu não gosto muito. Aqui talvez eu prefiro ainda jogar cavalo. Aqui é interessante fazer uma análise aqui do seguinte. Eu prefiro esse cavalo para cá, porque aqui eu tenho algumas opções quando no futuro F5, apoiando a casa F5. Aqui ele vai ficar num canto do tabuleiro, o meu bispo pode voltar, não vai ter problema nenhum, e ele vai ter que jogar cavalo A6, e depois vai ter que fazer uma ruptura em C6, para poder jogar cavalo C7. Então assim, é muito mais lento essa manobra do cavalo. Por isso que eu não gosto muito de fazer um ataque que o adversário possa se defender com alguma facilidade. Foi o que aconteceu. Num lance só eu defendo as duas ameaças. E ele começa, que também faz parte do plano nessa variante Smyslov, atacar o bispo de G5, até porque não faz sentido ficar esperando ele ativo aí, né? Que já está numa cravada aí. Aí eu tiro. Observe que a casa E4 já está dominada por mim, por conta das duas peças, e o cavalo que não pode sair. Pronto, ele joga C5, que também é um lance libertador na Ilha do Rei, só que eu não sou obrigado a tomar, porque se eu tomo ele é tomado de bispo, vai defender o peão e vai ficar com o bispo forte na diagonal. Então eu prefiro fazer uma pressãozinha aí no peão de D6 e tentar fazer com que ele ou tire a dama para C7 ou tire o bispo que está um pouco sem casa. Ele joga B5. Esse lance no momento eu achei ele interessante, porque por mais que eu tome D6, mas ele vai ter um contra-jogo aqui na ala da dama, depois com a coluna aberta para a torre dele. Confesso que eu fiquei um pouco preocupado, pensativo, mas meu ganho material compensa. Era melhor ele ter defendido primeiro, com dama C7, o peão, tira da cravada do bispo, a dama, e futuramente pode jogar o bispo B5, o peão B5, sem problema nenhum, sem prejuízo nenhum. Ele foi
se antecipou, né? Ele foi avexado demais. Aí eu dou uma bicudinha, como diz a história, né? Expulso o cavalo dele, que tá um pouco, tá bem aí. Aí já vai pro canto do tabuleiro. E então eu tomo o peão. Como eu tomo o peão, eu tô atacando a torre e o bispo ao mesmo tempo. E o peão ao mesmo tempo. Então já vou ganhar outro peão. Ou a torre. Ele se equivocou e eu tomei a torre. Quando eu tomo a torre, eu estou ameaçando tomar o cavalo cheque. Então ele não pode tomar meu bispo, meu cavalo primeiro. É interessante, né? Quando eu tomo a torre, eu estou ameaçando aqui. Então ele não pode tomar esse agora. Porque eu já dou cheque e ganho uma peça. Então, sempre aquelas coisas. Você tem que ter com a iniciativa, tem que estar com um plano, tem que estar com as ameaças na frente. Que foi o que aconteceu. Ele foi obrigado a tomar o cavalo antes. Aí sim, eu tomei o cavalo para evitar o avanço do peão E4. Aí eu tomo logo, já estou começando a simplificar porque estou com o peão a mais. Aí ele toma o bispo, toma o cavalo, como o bispo com o bispo em F6. Aí eu ameaço, veja bem o que, é que eu estou ameaçando aqui. Quando ele toma o meu cavalo, eu tomo atacando o bispo. Então é isso que eu estou calculando. É aquela coisa que eu falei da ameaça. Quando ele toma aqui, eu tomo e já estou ameaçando o bispo dele. Estou com um lance de ameaça, de iniciativa. Porque quando eu ameaço, eu posso tomar o peão de B, que ele vai ter que tomar de dama, né? Aí sim, eu já vou ter o meu desenvolvimento, porque minha dama vai estar aqui, que ele vai ter que tirar a dama o bispo primeiro. Então são essas as ameaças que a gente tem que ter. O plano de ter iniciativa, manter a iniciativa. Aí ele fez um lance e me deu outro peão. Mesmo tomando o peão de B, observe que ele vai ficar com uns temas táticos aqui. Já meu plano agora já é atacar o rei e deixar o meu rei em segurança. Aí eu tomo o bispo, ele toma, tomei. Meus peões tudo seguro aí, ele toma aqui. Quando ele toma C4, eu tomo de torre. Observe que agora não tem mais ameaça quando ele toma meu peão. Porque ele toma meu peão atacando a torre. Era melhor ele deixar acontecer. Mas ele tomou, eu tomei, aí ele tomou. Eu não tô nem aí para esse peão de A agora. Porque quando ele toma um peão de A, eu tenho. Quando ele toma o peão de A, eu tenho esse ameaçando bispo e cavalo. Então não é interessante para ele tomar o peão de A. Então não me preocupei com isso. Agora é minha vez de ir para cima do roque dele com as minhas peças e a vantagem material que eu tenho e o peão passado. Eu jogo esse bispo, é interessante. Esse bispo é um pensamento futuro, muito para o futuro. Porque eu impeço o lance de F5, eu vou tentar bater nessa estrutura. Isso é uma estrutura que eu gosto de jogar contra, né? Que eu tenho dama atacando aqui e aqui, um futuro descoberto, né? Um futuro deixando esse meu bispo muito ativo. Então é isso que a gente pensa no futuro. A estrutura dos peões é que determina qual plano você vai seguir. Por isso que é muito importante estudar a estrutura de peões, certo? Então a gente tem que ter muito esse cuidado, muito essa análise. Né? Mais para frente eu vou fazer vídeo só de estrutura de peões, como escolher um plano baseado na estrutura de peões e na posição dos reis. Observe que tudo que o meu foi o que aconteceu. Ele me ajudou, porque quando ele dá esse lance eu ganho um tempo, ataco a dama dele. Por mais que ele queira trazer a dama para lá do rei, a dama sozinha aqui, observe que a dama dele por aqui sozinha não vai fazer nada. Não tem nada aqui a dama dele sozinha. Eu estou defendendo tudo. Então, para atacar, você tem que estar com as peças coordenadas. Observe, a minha dama está coordenada com o bispo nesse plano. A torre também está coordenada porque vai dar um descoberto mais para frente. Então todas as minhas peças trabalham unidas. Observe que as peças dele estão muito dispersas. As peças do adversário estão muito longe. Não tem planos entre si. Não tem uma combinação. Elas não se ajudam.
Isso é que é interessante, elas não se ajudam. Observe que o meu bispo está trabalhando nessa diagonal, que vai ter o apoio da torre quando sair, que vai ter o apoio da dama quando vir para cá ou para cá, vai bater aqui, que não vai poder tomar porque está cravado. Então as minhas peças trabalham com o mesmo interesse, né? Tem ameaças táticas, quando a dama vir para aqui, pode ameaçar o cavalo indiretamente. Então são esses os planos que a gente tem que ter em mente. Aí a dama ameaçou o quê? Qual a preocupação dessa minha dama aí? Aqui eu já podia simplesmente jogar simplesmente dama C7 ou C2 atacando o bispo. Só que o bispo ia voltar para a defesa do rei, podia voltar para defender o rei. Então eu preferi deixar o bispo aí solto para sofrer aqueles temas táticos que eu falei. Depois que eu tiro a torre e posso jogar a dama aqui atacando o bispo e cavalo ao mesmo tempo. Então são esses os planos que a partida exige. Repare, no momento que eu tirei essa torre daqui, eu tenho essa casa para jogar. Eu tenho essa casa, dama E2, para jogar a dama, atacando tanto o bispo como o cavalo. Então são essas. Isso é que a gente tem que olhar. As táticas, os ataques raio-x, os ataques duplos, né? Então são esses os cálculos que a gente tem que fazer. É assim que a gente tem que pensar no xadrez. A dama aí não fez nada. Aí eu só quis ganhar um tempo para exercer o meu plano, né? Forcei, porque agora eu estou ameaçando a dama. Ele não tem o que fazer, que eu quero trazer minha torre para G4 e vou trazer do mesmo jeito. Ele tem que mover a dama aí. E ele deu cheque. E eu fiz o que eu queria. Trouxe a torre para G4. Observe que a torre aqui em G4 tá do jeito que eu quero. Tá batendo no peão G6, que não pode sair porque o peão F7 tá cravado pelo bispo. Agora eu já tenho a possibilidade de jogar dama E2 atacando tanto o bispo como o cavalo, né? Então observem como as coisas fluíram. E ainda tem o plano de peão virar dama. Então assim, esse meu lance de torre aqui que eu quis dar me facilitou inúmeras possibilidades. Por quê? Por conta da má colocação das peças dele. A dama foi para ali, então agora eu jogo esse. Eu poderia jogar direto dama E2, ameaçando ganhar uma peça, mas eu tô querendo já ir para cima do rei e ganhar material, porque aqui a posição já está bem superior e ganha para as brancas. Então agora ele voltou o bispo, né? Ameaçou um mate aqui. Apesar que essa ameaça eu podia defender tranquilamente jogando isso. Aí cairia o meu peão. Mas a minha ameaça aqui foi bem melhor. Quando eu dou cheque, o rei sai. E ele abandonou. Porque aqui, depois que eu jogo F4, não, porque vai cair a torre, né? Não, aqui eu tenho defesa tranquila, eu posso jogar torre E7, torre, eu posso jogar torre aqui. Tô ameaçando tomar o peão de G6, com a dama trocando. Ele não pode botar a torre aqui, porque bispo e dama tomam. Se ele toma o peão, eu tenho cheque, ganhando o bispo, né? Então aqui o branco já está ganho fácil, nessa posição. Pois é, pessoal. Vamos agora passar as partidas, depois a gente posta lá no canal do YouTube.